A paz do Senhor, irmãos. Livro de João, Evangelho de Jesus, João capítulo 5, versículo 8, diz assim: Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Hoje nós vamos falar sobre os 5 alpendres, parte 3, ok? Hoje nós vamos falar sobre os 5 alpendres, parte 3. Então, eu li o versículo 8, mas eu quero ler com vocês também o versículo 2 de João capítulo 5. Diz assim: Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Essa história é a história do paralítico de Betesda, uma história muito conhecida em nosso meio. E desde já eu quero te convidar, caso você não tenha assistido, fica nesta ministração comigo até o final. Quando acabar essa ministração, você assiste os 5 alpendres, parte 1, e os 5 alpendres, parte 2. Eu vou deixar o link dessas ministrações na descrição deste vídeo, ok? A porta das ovelhas, segundo os estudiosos, era o lugar onde as ovelhas eram levadas para o sacrifício. Vou repetir. A porta das ovelhas, segundo os estudiosos da Bíblia, era o lugar onde as ovelhas e os cordeiros eles eram levados para o sacrifício. 5 alpendres. Por que os 5 alpendres, parte 3? O alpendre, segundo os estudiosos, eu vou dizer com minhas palavras, numa linguagem que você compreenda, era uma espécie de cobertura composta de 5 pilastras ou 5 colunas. Isso é o resumo, ok? Maior detalhes você saberá assistindo os 5 alpendres, parte 1, ok? Mas fica comigo até o final, depois você vai lá e assiste. Então, partindo deste princípio, repito pela última vez, que a porta das ovelhas era o local a qual as ovelhas eram levadas, introduzidas ao sacrifício. O primeiro alpendre é o alpendre do sacrifício. Simbolicamente falando, o primeiro alpendre é o alpendre do sacrifício. E só quem passou sabe como é difícil, né, este sacrifício. Aí eu vou em Romanos capítulo 12, mudando um pouco aqui a linha, versículo 1, que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o primeiro alpendre dos 5 alpendres, parte 3, é o alpendre do sacrifício. E que sacrifício é esse? É se apresentar diante de Deus como sacrifício vivo. Aí eu começo a me lembrar daquela palavra que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando a Bíblia diz sacrifício vivo, e se Jesus é a vida, então nós nos apresentamos diante dele com Jesus, né? Já tendo nos rendido nosso coração, né? Confessado Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E aí nós entramos no processo de santificação para que possamos agradar a Deus com o nosso culto racional. E sabemos que o culto racional está muito ligado ao pensar, a adorar a Deus, né? Você já deve ter ouvido através de vários ministros e ministras da palavra do Senhor que o Espírito Santo ele não rouba nem anula a nossa consciência, diferente de Satanás e seus demônios, né? Então, quando nós adoramos a Deus, quando o Espírito Santo de Deus quer operar através de nós, fluir em seus dons, é tudo de forma consciente. Nós, como servos do Senhor, como Igreja de Cristo, sabemos exatamente o que estamos fazendo, né? Na verdade, fazendo aspas, porque é o Senhor que faz por intermédio de nós. Diz a Bíblia, no irmão Cleito, que é Deus que opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Então, o primeiro alpendre é o alpendre do sacrifício, e aqui nós temos 2 linhas de pensamento. A primeira é essa questão de sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, é o culto racional. Vocês vão concordar comigo, vocês que tiverem acesso a essa ministração e assistirem até o final, que muitos cultos, né, muitas reuniões, né, na igreja têm perdido essa parte, né, do pensar, né? Eu não sou contra até o pentecostal, como é que eu posso dizer? Eu sou pentecostal, né? Uma expressão que eu
quase que não sai, mas saiu, né? Sou pentecostal, gosto do mover de Deus, do mistério, do manto, né? Mas nós vemos muitas igrejas se agarrando muito a essa parte, né? Deixando de fora a parte irracional, a parte de pensar, de meditar, ouvir a palavra, entender a palavra, mergulhar na palavra, para que de fato tenha o avivamento, porque todo avivamento vem por intermédio da palavra. E nós vemos muito, como eu posso dizer, muitos lugares, né, muitas igrejas priorizando o movimento, né, tentando tirar essa parte a qual um homem na Bíblia vai dizer, né, que seja tudo feito com ordem e decência. A segunda linha de pensamento sobre o alpendre do sacrifício também é muito famosa. E que linha de pensamento seria essa no campo simbólico? É quando Deus chega para Abraão e pede Isaac. Ainda que Abraão não tenha sacrificado, né, no âmbito literal, mas em seu coração, só em ele estar disposto a fazer o trajeto, que não era um trajeto fácil, né, e chegar até o ponto de ir um pouco mais além com seu filho no altar, e deixar os seus servos, né, num determinado ponto, ir mais além e dar a certeza para os seus servos que ele voltaria com o seu filho, não precisa de revelação da parte de Deus para saber que ele já tinha sacrificado Isaac no seu coração. Ou seja, Abraão ele não passou ou não vivenciou o alpendre do sacrifício no sentido literal de ter que fazer e executar, mas no seu coração, ou seja, emocionalmente, ele já havia passado, vivenciado por este alpendre. Para você entender melhor o que eu estou falando, e a gente vai para o segundo alpendre, a Bíblia vai falar em 1 Reis, me fugiu aqui um capítulo, mas vai falar sobre a viúva de Serepta. Quando Elias está ali, né, e ela está catando gravetos, ele pede pão e depois pede água, ela diz que está para preparar a sua última refeição para ela e para o seu filho. Elias vai dizer para ela, tudo isso que tu falou, faz, mas faz primeiro para mim. E ali ele libera uma palavra profética para ela e ele profetiza que a farinha da panela não acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor trouxe a chuva sobre a terra. Perceba que para aquela mulher dar, né, o pão, a água para Elias, antes disso ela alegou que seria a sua última refeição dela e do seu filho, ou seja, ela vivenciou na prática, simbolicamente falando, o alpendre do sacrifício, porque ou ela abriu mão do dela, ou ela abriu mão do seu filho, mas ela ofertou, entregou, deu primeiro para o profeta, que por infinita misericórdia da parte de Deus, ele liberou uma palavra profética que se tornou uma realidade na vida dela. Diz a Bíblia, não, irmão Cleito, que ele permaneceu ali e eles comeram e se alimentaram durante muitos dias, conforme a palavra que foi falada pelo ministério do profeta Elias. Ok? Se não me falha a memória. Então, vamos para o segundo alpendre. O segundo alpendre, nós vamos se agarrar ao termo Betesda, que segundo os estudiosos é Casa da Misericórdia. Então, simbolicamente falando, o segundo alpendre é a Casa da Misericórdia, por muitos estudiosos da Bíblia, também conhecida como a Casa de Deus, né? É muito comum os pregadores e as pregadoras usarem o tanque de Betesda como um simbolismo do templo de Deus, da casa de Deus. Por quê? Casa da Misericórdia. Aqui eu quero fazer menção de uma verdade, porque quando nós usamos esse termo, Casa da Misericórdia, é difícil a nossa mente não pensar em algo, né? Por quê? Como? O que define isso? Simbolicamente falando, é mais ou menos isso. O que caracteriza a Casa da Misericórdia, digo eu com minhas palavras, é não receber a sentença que merecia, por causa da graça e da misericórdia de Deus. É isso mesmo. Se nós recebêssemos a sentença que nós merecemos, o que seria de nós? O que seria das nossas famílias? O que seria, assim, não tem o que dizer, né? A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Novas são a cada manhã. A mesma Bíblia diz que se queixa, pois o homem vivente, queixa-se cada um dos seus próprios pecados. A mesma palavra diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, Casa da Misericórdia é lugar aonde nós não recebemos a sentença que nós merecíamos.
O que é isso, irmão Cleiton? É apologia ao pecado? Não. Na casa da misericórdia as pessoas confundem, né, a misericórdia de Deus, o amor de Deus com, como eu posso dizer, com não repreensão, né? Em nenhum momento Jesus deixou de exortar quem precisava ser exortado. Eu estou falando de Jesus porque ele é o maior exemplo que nós temos que seguir. Em nenhum momento ele se privou de dar uma palavra um pouco mais rígida, um pouco mais dura para aqueles e aquelas que necessitavam, ao ponto de muitos deixarem de o seguir. E ele olha para aqueles que aparentemente são os mais próximos e diz: não quer vocês ir com eles também não? E um deles vai dizer: para quem iremos nós se só tu tem palavra de vida eterna? Então a casa de misericórdia vai simbolizar e representar a casa de Deus, lugar onde nós não recebemos a sentença que merecíamos por causa do sacrifício na cruz. Porém, somos e devemos sim ser confrontados por intermédio da palavra de Deus. Através da palavra nós devemos ser confrontados, exortados, edificados e consolados, ok? Então, eu não queria falar sobre isso, mas eu estou sendo direcionado pelo Espírito Santo. Nós vivemos um tempo, né, que as pessoas acham, estamos no tempo da graça, e querem fazer da casa de misericórdia uma casa de bagunça, né? Só que a Bíblia diz, né, que Deus, um dia, Jesus ele vai voltar para buscar a sua igreja. E aqueles que estiverem vivendo como Ofni e Finéias dentro do templo do Senhor, dentro da casa da misericórdia, achando que a misericórdia vai os salvar, não vai. Porque quanto se mais é dado, mais é cobrado. Vamos lá? Terceiro alpendre, que eu não quero demorar. Partindo do princípio que os alpendres, né, eles são também, literalmente falando, uma espécie de 5 pilastras ou 5 colunas. Essas 5 colunas e essas 5 pilastras vão simbolizar e representar pessoas, ok? Vou repetir, o terceiro alpendre é que essas 5 colunas ou 5 pilastras vão simbolizar e representar pessoas. Ou seja, isso eu estou me referindo a 5 pessoas, exatamente isso. 5 pessoas que Deus vai colocar na sua vida para quê? Para chorar junto com você, para sorrir junto com você, para te auxiliar na sua missão. Isso mesmo, sobre os seus ombros, sobre a sua vida repousa uma grande missão. Deus tem uma missão para você. E aqui eu quero fazer menção de uma verdade. Que verdade é essa? Prepara o seu coração, porque Deus vai colocar muita gente boa na sua vida. Exatamente. Essa palavra é para você que foi ferido profundamente com deslealdade. Essa palavra é para você que viu muita gente indo que você gostaria que ficasse. E muita gente que você gostaria que fosse, mas que permaneceram. Alabado ao céu. Deus está dizendo, prepara o seu coração. Porque eu, Senhor, vou colocar muita gente boa na sua vida. Terceiro alpendre, 5 pessoas. Você é homem de Deus, mulher de Deus, jovem, né? Sendo independente de ser homem, mulher, ancião, né? Você deve estar familiarizado e familiarizada com este termo a respeito daqueles que estão firmes na presença do Senhor, né? Coluna do templo do Senhor. É isso que Deus tem para a sua vida. 5 pessoas, 5 colunas, 5 pessoas que vão te auxiliar na sua missão, que vão orar, que vão interceder, que vão ser canais de Deus de forma profunda para te auxiliar na missão. E aqui eu posso fazer até menção de uma segunda verdade que não estava aqui no esboço, né? E que verdade é essa? Você não está sozinho nessa missão. Pode até parecer que sim, mas você não está sozinho e não está sozinha nessa missão. Vamos lá. O quarto alpendre. O quarto alpendre é mais uma ordem. O quarto alpendre é mais uma advertência. O quarto alpendre, pela misericórdia de Deus, eu vejo ele como um despertar. Por quê? Escute, o quarto alpendre é trocar a multidão pela direção de Deus. Eu vou repetir, o quarto alpendre, ele se consiste em trocar a multidão pela direção de Deus. Perceba que em João capítulo 5, Jesus chega, tem uma multidão de enfermos, coxos, mancos, ressecados, todos eles esperando o anjo descer e movimentar as águas para ser curado.
mas Jesus ele vai direto no paralítico. Jesus ele vai direto no paralítico conversar com ele, porque a direção era o paralítico. Então, Jesus poderia ter curado todos aqueles que estavam à beira do tanque esperando o milagre? Sim, mas a direção não era a multidão, a direção era o paralítico. Aqui eu quero abrir um parênteses interessante, escute isso. Não adianta querer curar todo mundo e não curar a única pessoa que Deus lhe outorgou curar. Eu vou repetir. Não adianta querer curar todo mundo e não curar a única pessoa que Deus lhe outorgou curar. Vou mudar a colocação. Não adianta querer ajudar, discipular, socorrer todo mundo, mas menos quem Deus mandou você socorrer. Menos quem Deus mandou você discipular. Menos quem Deus mandou você ajudar. Tá entendendo? O quarto alpendre começa a fazer sentido agora. Trocar a multidão pela direção de Deus. Aqui eu faço menção de uma verdade e isso fica mais claro para os nossos corações. E que verdade é essa? Estamos em João capítulo 5. A prioridade de Jesus era honrar a vida de um homem cujo coração era esforçado. Tanto que quando Jesus chega até ele e pergunta: queres ficação? Aquele homem fala: Senhor, eu não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ou seja, ele está dizendo: eu me esforço, o anjo desce, movimenta as águas, eu vou lá e tento. Eu só não consigo ser o primeiro. E quando eu chego, já foi outro antes de mim. Então perceba que no texto, a prioridade de Jesus, diz a Bíblia no irmão Cleito, que quando Jesus chega no cenário, ele dá uma olhada e ele já percebe há quanto tempo aquele homem está naquele estado. Diz a Bíblia, vendo-o Jesus e sabendo há quanto tempo estava naquele estado, naquela situação, ok? Então eu repito pela última vez essa verdade. A prioridade de Jesus era honrar a vida de um homem cujo coração era esforçado. Quinto e último alpendre. O quinto e último alpendre está no versículo 8, onde nós lemos: levanta-te, toma a tua cama e anda. Segundo os estudiosos, essa colocação, de cama vai apontar para a história, Não se esqueça de onde você veio, de onde você saiu e o que você passou. Mas eu quero mudar a colocação aqui. O quinto alpendre. Depois da cura, você não descansa, ou seja, não repousa aonde você quer. Esse é o quinto alpendre. É longo, mas é isso mesmo. Vou explicar. Depois da cura, você não descansa, ou seja, não repousa aonde você quer. Por quê? Porque quando nós falamos de cama, no sentido literal, trazendo para os dias de hoje, nós estamos falando de lugar de repouso, nós estamos falando de lugar de descanso, nós estamos falando do lugar do sono, a qual nós descansamos. Então, quando Jesus diz, levanta-te, toma a tua cama e anda, trazendo para os dias de hoje, é Jesus dizendo isso daqui, sou eu que dito aonde você vai e aonde você não vai. Sou eu que dito aonde você pode repousar e aonde você não pode repousar. Aonde você pode descansar e aonde você não pode descansar. E um dos maiores exemplos de que é Deus que rege em nossas vidas, aonde podemos ou não ir, aonde podemos ou não repousar, é a passagem do profeta novo. Ele vai, mas sem direito de repouso. Por quê? Porque Deus vai dizer, tu vai, tu profetiza, não come pão, não bebe água, e te digo mais, quando voltar, volta por um caminho diferente. Então, guarde essa palavra. Depois da cura, você não vai aonde você quer, você vai aonde o Senhor te envia. Depois da cura, você não escolhe aonde você vai dormir, aonde você não vai dormir, aonde você vai repousar e aonde você não vai repousar. Assim diz o Senhor através da palavra, sou eu o Senhor que dito. E eu vou encerrar agora. Eu encerro essa breve palavra profetizando um caminho novo. E mandar calabachurianda candará. Eu encerro essa palavra ministrando sobre a mim e sobre a sua vida um caminho novo. Deus tem um novo caminho
para aquele e aquela que se permite ser curado e direcionado pelo Senhor Jesus. Feche teus olhos, vamos orar. Espírito da verdade, eu entrego nas tuas mãos a vida deste homem, desta mulher, deste jovem, desta jovem. Eu repreendo, meu Pai amado, toda enfermidade de origem física, de origem espiritual. Eu sinto a tua graça aqui e que essa graça, essa presença, através da voz mansa e delicada, venha, meu Pai amado, tocar no coração deste homem, desta mulher. Eu profetizo um refrigério, meu Pai amado, para essas dores. Eu profetizo, meu Pai amado, um sono tranquilo de paz. Que o Senhor repreenda toda ansiedade, toda inquietação. Que o Senhor fortaleça, ó Pai amado, e tire as dores nas pernas, dores na coluna, falta de ar, enjoo, ânsia de vômito, dores no estômago. Em nome de Jesus, meu Pai amado, as irmãs de oração costumam ministrar que o Senhor não faz a obra pela metade. Quando o Senhor cura mesmo. Kalamashur. Então, meu Pai amado, nós profetizamos a cura na vida deste homem, desta mulher, deste jovem, desta jovem, em sua totalidade, para a honra e glória do Teu nome. Encha-nos da Tua graça, da Tua unção, Senhor, e nós tomamos posse da Tua direção para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deixa o seu like, comente, compartilhe. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho e não se esquece de dar o joinha para aumentar o nosso alcance, tá? Até a próxima, em nome de Jesus.